Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é exegese, aula 1. Pessoal, essa matéria exegese está simplesmente maravilhosa. Você precisa ficar até o final dessa aula para aprender muita coisa com essa matéria. Exegese, aula 1, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica em 16 países, 27 estados brasileiros, já formei mais de 20 mil alunos do mundo. Estou aqui no escritório da escola, com curso básico, médio, bacharel, mestrado, canudo de formatura, anel de formatura, ó. No final eu vou mostrar para vocês, anel de formatura, o canudo de formatura. Eu estou aqui no meu escritório e hoje a aula é exegese. O que é exegese? É o estudo minucioso do contexto da Bíblia. Tudo que você precisa saber para interpretar a Bíblia é a exegese. Pessoal, tem duas matérias que ajudam a interpretar a Bíblia: exegese e hermenêutica, tá? Exegese é uma matéria do bacharel. Isso aqui é do básico, do médio bacharel. Mas qual a diferença dessa matéria para essa? É que, na verdade, essa daqui vê com microscópio, vê de longe. É como se fosse um microscópio vendo as estrelas. Isso aqui, ó. Agora isso aqui, pessoal, mais de perto. Isso aqui vai lá na raiz. Aqui é estudar o contexto da história. Exegese é um estudo mais minucioso, mais lento, mais devagar, mais profundo. Já a hermenêutica é o estudo da interpretação da Bíblia, ó. A hermenêutica vai te ajudar a interpretar a Bíblia. É uma matéria do curso básico, médio, bacharel. É a arte da interpretação da Bíblia. Isso aqui é quase hermenêutica. Digamos que é a irmã da hermenêutica. É a interpretação da Bíblia também. Só que de um sentido minucioso, mais calmo, mais cauteloso. É mais ou menos isso aqui. Isso aqui ajuda a achar o ouro. Isso aqui ajuda a refinar o ouro. Entendeu, pessoal? O estudo da Bíblia, como interpretar a Bíblia. A Bíblia é um livro escrito em 3 linguagens: figurada, literal e simbólica. 80% da Bíblia toda é literal, 20% é simbólico. Já no livro de Apocalipse é inverso, 80% é símbolo e só 20% é literal. Então, o estudo da Bíblia, do ponto de vista minucioso, a hermenêutica te ajuda a interpretar a Bíblia da visão panorâmica. Aqui é o estudo mais minucioso da etimologia das palavras, entendeu, pessoal? Vamos lá para a matéria, aula 1. O que é hermenêutica? Etimologicamente, a ciência de interpretação. É a mesma dessa, a ciência de interpretar a Bíblia. É igual uma lupa e um microscópio. Qual a diferença? O objetivo é o mesmo, esclarecer o objeto, esclarecer a visão. Que a lupa é de pertinho, né? A lupa é mais ou menos assim, pertinho. O microscópio é longe para você ver a Lua, o Plutão, Marte, mas o objetivo é o mesmo. Então isso aqui é o microscópio. Isso aqui é a lupa, entendeu? Significa tirar. Princípio básico de interpretação da exegeta. Exegeta, o que é um exegeta? É um homem que estuda a palavra de Deus minuciosamente e cautelosamente. Deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Olha, pessoal, a primeira regra da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a exegese está dizendo, deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Não podemos inventar nada de texto.
Tem um versículo aí em Pedro que diz assim: porque as escrituras não é de particular interpretação. O que significa isso? Ah, eu acho que a Bíblia diz isso. Eu acho, eu acho. A Bíblia não é achismo. A Bíblia é um livro de doutrinas. Você não pode achar, porque nenhuma profecia é de particular interpretação. Então você não pode dizer, eu acho, eu acho. Na Bíblia não tem achismo, na Bíblia tem doutrina. Então a primeira regra aqui que está falando da exegese é, deixa a Bíblia interpretar ela mesma. Deixa ela falar por ela mesma. É como um bocado de pessoas me acusando, deixa ele falar por ele mesmo. É igual um juiz. Todo mundo está acusando a vítima, agora eu quero ouvir a vítima. Todo mundo está falando da Bíblia, agora eu quero ouvir a Bíblia. Entendeu? Deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Esse é o princípio da reforma protestante. No sentido mais claro e mais fácil, de uma mensagem explícita com um sentido mais difícil e mais obscuro. Este princípio é uma inferência do anterior. Jamais esqueça da regra da interpretação chamada analogia da fé. Então, tem um princípio que é lendo que se sabe mais. Quem lê sabe mais. Texto fora de contexto vira pretexto. Para você começar a entender a Bíblia, você tem que fazer algumas perguntas sobre a Bíblia. Quem é o autor? Em que ano ele viveu? Que língua ele escreveu? Para quem ele escreveu? O que ele queria falar? Então essas perguntas da exegese que você tem que fazer na hora que vai ler um versículo aqui da Bíblia. Por exemplo, vai ler Apocalipse. Quem é o autor do livro de Apocalipse? Em que ano ele escreveu? Para quem ele escreveu? O que ele queria falar? Isso faz parte da exegese. Exegeta é uma pessoa que estuda minuciosamente a Bíblia. Então tem hermeneuta e exegeta. Então, para fazer algumas perguntas relacionadas com a mensagem para chegar à conclusão. Circunstância, por exemplo, quem escreveu a Bíblia? Ou quem escreveu esse livro? Que ano o autor viveu? Quem é o autor? Por que ele escreveu? O que significa? O que estava na mente dele? O que o autor quis dizer? Feita a exegese, o resultado obtido, extraído aos princípios. Quem era João do livro de Apocalipse? Que ano ele viveu? Por que ele viveu? O que ele escreveu? O que significa? O que estava na mente dele? Isso é exegese. As ferramentas necessárias ao exegeta. Dicionário. Você tem que ter um dicionário bíblico. Pessoal, muita gente fala assim, pastor, qual o livro que você indica? Eu falo assim, você já leu a Bíblia toda? A pessoa, não, li não. Então eu indico a Bíblia, o maior livro. Pastor, se eu indico algum livro, você já leu a Bíblia toda, meu amigo? Não, então eu indico a Bíblia. Aqui tem 66 livros. Você não leu toda. Você quer comprar livro para quê? A não ser que você vai comprar livro que ajuda a interpretar a Bíblia. Por exemplo, dicionário, enciclopédia. Esses livros de teologia ajudam a interpretar a Bíblia. Mas se você não leu a Bíblia toda, você não deveria comprar livro nenhum. É igual você tem o ouro em casa e está atrás de comprar prata. Está errado, meu irmão. Você está com ouro em casa e está perguntando onde tem prata. Você está com diamante e está querendo comprar prata. O cara está com ouro, com diamante em casa, que é a Bíblia, e quer comprar pratas, que é os livros de verso, está errado. Como fazer as regras? Interpretar a Bíblia. Como interpretar? O pano de fundo histórico. Que ano ele viveu, para que ele estava falando aquilo, o porquê que ele falou aquilo. Por exemplo, aqui está falando sobre Moisés. Moisés falou, não usará o homem roupa de mulher, no homem, nem
a de mulher em homem. Porque naquele tempo, pessoal, era outra vida, era outra história. No tempo de Moisés, eles, homens e mulheres, usavam uma roupa só, era um roupão, o que diferenciava era a barba. Porque homens e mulheres usavam cabelão e roupão. Aí o homem usava um cinto aqui no peito para diferenciar da mulher. Só isso, que olhando para Moisés e uma mulher, de longe, você não sabia. Sabia que era Moisés porque tinha barba. Mas o homem que fazia a barba, usava cabelão, roupão, era igual às mulheres. Então foi por isso que Deus falou para Moisés, não use roupa de homem e mulheres. E também tem outra história lá nos judeus, que diz que os homens estavam se apresentando ao Deus pagão lá, vestido com roupa de mulheres, e as mulheres vestidas com roupa de homem. Aí Moisés, sabendo disso, falou, ó, tem um grupo aí fora desviado que estão se apresentando com roupa de mulher, sendo homem, e o desomem com roupa de mulher, tá errado. Mas Paulo não falou de roupa, Jesus não falou de roupa, de veste, de nada. Novo Testamento não tem negócio de roupa, calça, batom, brinco, corte de cabelo. Tudo isso aí, pessoal, é cultural. É usos e costume, é cultural. A minha igreja proíbe. Amém. Mas na Bíblia não tem negócio de roupa, de veste, de uso e costume. A doutrina é eterna. O uso e costume é passageiro, entendeu? Então a Bíblia tem 3 tipos de interpretação de linguagem da Bíblia: simbólico, literal e figurado. O que é simbólico? É símbolo. João viu um bicho, um dragão com 7 cabeças. Existe dragão com 7 cabeças? Não. Então, meu irmão, é símbolo. Figurativo. Adão, uma figura de Cristo. Sara, uma figura da igreja. Moisés, uma figura de Cristo. Figurativa. E literal? Literal, pessoal, é do jeito que está escrito. Jesus morreu na cruz. Não foi simbólico nem visão. Foi real. O mar vermelho se abriu. Não foi visão nem simbólico, nem tipologia. Foi real. Entendeu? Então, literal. Literal é real. Por exemplo, você está vendo aqui esses livros aqui. Está vendo esse canudo? Não é visão. É real. Então, o que é real é literal. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem: literal, simbólica e figurada. Você tem que entender. Se você trocar essa interpretação, pode virar heresia. Por exemplo, o Espírito Santo se movia na face das águas. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e ele existe e se move. Aí você, não, o Espírito Santo não existe não, é símbolo. Aí você pode interferir na tua salvação. Eu falei na aula passada, para saber se uma igreja é de Deus, eles precisam crer em 4 pilares: Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia. Deus Criador, Jesus Salvador, o Divino Espírito Santo e as Sagradas Escrituras. Creu nesses 4, a igreja é de Deus. Mas se alguma igreja negou um desses 4, Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia, não é igreja de Deus, se trata de seitas. Tá bom, pessoal? Então, essa é a aula 1 de exegese. Depois nós vamos passar para a aula 2. Da aula 2 começa a esquentar, começa a melhorar. Nós vamos entender sobre a origem do método histórico, o início das teses. Nós vamos entrar sobre a interpretação da Bíblia, como Martim Lutero interpretou a Bíblia. Vai ser a aula que vem. Muito boa, maravilhosa. Você não pode perder. Pessoal, se você quiser esses livros aqui, ó, me chama no meu WhatsApp. Pastor Josiel, eu quero meus livros de teologia. Pastor Josiel, eu quero o anel. O anel está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês. Tudo aqui é escola, ó. Aqui é os livros, ó. Teologia, Doutrina de Deus. Cristologia, Doutrina de Cristo. Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo. Angelologia, Doutrina dos Anjos. Antropologia, Doutrina do Homem. Ramatiologia, Doutrina do Pecado. Soterologia, Doutrina da Salvação. E aqui são os livros do básico, são 20. Tá aqui, ó. Aí mais 20 é o bacharel. Então aqui é o básico.
médio e bacharel. Esses 40 livros aqui é o bacharel. E também tem o mestrado, que é esse livrão grande aí, ó. Mestrado em teologia. Esse livrão grande aqui faz parte do mestrado, ó. Tá bom? Então, quem quiser o livro básico, é esses 20 aqui, ó. É tudo aquilo ali e mais esses aqui, ó. E o bacharel, esses 40 aqui. E aqui é o canudo de formatura que os alunos fazem formatura, ó. O curso, pessoal, o curso é à distância, mas a formatura é presencial. Aí você pega o seu canudo, o seu anel, anel fino e anel grosso, ó. Esse aqui é o anel fino. Esse aqui é o anel grosso, ó. Aí você vai numa casa que vende aliança e mede, ó. Entendeu? Aqui é a caixinha de anel, ó. Tá cheio de anel aí, ó. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Shalom Adonai. Estou aqui no escritório da escola, no computador da mesa. Tá bom? Que Deus te abençoe. Me chama no WhatsApp para vocês adquirir esses livros. Ah, lembrei. Ah, pastor, eu quero abrir um núcleo teológico na minha igreja. Eu mando esse livro para a sua igreja, para a sua casa. Se é dar aula, no final eu mando o diploma. Você quer abrir uma escola, aqui a gente vende franquia. Você quer abrir uma extensão aí na sua igreja, a gente manda esses livros, todo mês tem um livro novo. Aqui é um mês você dando aula, aí você dá aula esse outro mês. Cada livro é um mês, em sala de aula na sua igreja. Me chama no WhatsApp e fala, pastor Josiel, eu quero implantar uma extensão, um núcleo teológico na minha igreja. Ou uma escola própria, a gente tem franquia, tá bom? Shalom Adonai. A paz do Senhor, povo de Deus.